Boa noite, glória a Jesus. Feliz Natal para vocês, Feliz Natal para quem está comigo pela internet. Hoje é um dia muito importante para nós. Não importa, eu sei que Jesus não nasceu no dia 25, mas o mais importante é que Ele veio. Então esse foi o maior presente que você poderia receber, que o mundo poderia receber. E nós não podemos fazer isso de uma coisa muito banal, muito histórico. Nós temos que entender que a palavra de Deus é maravilhosa e ela é poderosa. E Jesus é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne. Então, quando Jesus chegou, Ele trouxe uma mensagem poderosa de encorajamento para nós, de salvação. Porque sem Jesus, estaríamos perdidos para sempre. Então eu quero que hoje, uma noite de ceia, não seja algo normal para você, mas que você entenda a profundidade daquilo que vamos fazer. Primeiro, a mesa é do Senhor, não é minha. Então todos nós somos convidados do Senhor. E quem pode participar da ceia do Senhor? Aquele que nasceu de novo, aquele que crê no poder de Cristo, aquele que realmente crê na salvação de Cristo, que entende que a palavra de Deus é a verdade. O mais importante de tudo isso é nós entendermos que Deus não é contra nós. Temos fraquezas? Temos, muitas fraquezas. Mas você não deve ficar olhando para as suas fraquezas. Você tem que começar a olhar para aquilo que Jesus fez por nós. Porque o mundo está passando, ele passa muito rápido. Não temos mais 10 anos de idade. Não temos mais 15 anos de idade. Fora a Luma aqui nessa noite, todos nós já passamos, eu acho, dos 30 anos. Então nós começamos a entender a profundidade, você começar a pensar que a vida continua. E que Deus não é contra nós, Ele é por nós. Mas para vivermos tudo o que Ele conquistou, existe um preço. Que é nós, todos os dias, nós entendermos que o nosso homem exterior precisa ser colocado na morte, aonde ele já foi colocado. Então, quanto mais você tiver de você mesmo, você vai ter pouco de Deus. Quanto maior o entendimento de quem você se tornou em Deus, menos você vai ter de você mesmo. Porque o homem exterior ama as coisas do mundo. Ele é apaixonado pelo mundo. E ele não vai entrar no céu. Quem vai entrar no céu somos nós, o nosso homem interior. E se nós estivermos aqui, quando Jesus voltar pela segunda vez, o nosso corpo exterior será revestido da glória de Deus. Teremos um corpo glorificado. Então nós precisamos hoje, e é o meu objetivo, que você entenda o poder da vida de Deus dentro de você. Você não é qualquer pessoa, eu não sou qualquer pessoa. Nós nos tornamos filhos e filhas do Deus Altíssimo. E Ele venceu tudo por nós. Então, da mesma maneira que você crê que você é salvo, você também deve crer que você é curado, que você é provido, que você foi livre. Então, essa liberdade é importante que você também entenda. Não para você dar vazão ao seu homem exterior, mas para você andar exatamente sobre todo o poder das trevas. O diabo já foi vencido, não tenha medo dele. Você não deve, aquilo que eu não devo fazer, nem você deve, é comer as iscas de Satanás. Porque ele lança iscas para nós. E o campo de vitória deles são as nossas emoções. Quando você começa a fortalecer seu homem interior, e permite que o Espírito Santo esteja orando por você, isso é muito importante. Sermos batizados com o Espírito Santo e passarmos a falar em outras línguas. E não só falarmos em outras línguas, mas passarmos tempo com o Espírito Santo, orando em línguas, para a edificação da nossa fé. Esse é o segundo passo da graça. Então vamos orar nessa noite, vamos agradecer a Deus, porque temos um presente maravilhoso que é Cristo. Então não olhe para você nessa noite, olhe para aquilo que Deus fez por meio de Jesus. Pai, nós te damos louvor nessa noite.
Tua palavra é tão doce, a Tua palavra é tão poderosa. A Tua palavra, ela nos levanta nessa noite. Nós queremos exaltar o Teu Filho. A Jesus honra, a Ele a glória. Ele é aquele que proveu tudo para nós. Ele é o nosso Salvador. Um dia Ele se fez carne e habitou no nosso meio, cheio da Tua glória, cheio de graça e de verdade. E vimos ao Senhor, vimos o nosso Pai Celestial por meio da vida dEle. O Senhor se revelou a nós e Ele andou por este mundo curando, salvando, libertando as pessoas. E hoje Ele faz a mesma coisa. Hoje nós podemos andar curados e sarados, providos em todas as áreas. Nós não temos medo, Pai. Todos os medos e temores foram destruídos pela glória do Salvador. Obrigada porque nós podemos hoje andarmos neste mundo como filhos e filhas do Deus Altíssimo. Eu não sei o que os meus irmãos estão enfrentando nessa noite, mas eu sei pelo poder da Tua palavra que tudo já foi feito. Tudo já foi feito, tudo já foi resolvido. Não há mais condenação sobre nós, os nossos pecados perdoados. Fomos revestidos com a Tua glória, com o Teu poder, Pai. Muito obrigada pela vida, vida em grande abundância que está dentro de nós. Dentro de mim, dentro de cada um dos meus irmãos, existe vida e vida em grande abundância. Que seja hoje uma noite de revelação para nós, Pai, no poder do Teu Espírito Santo. Amém. Vamos pegar então, vamos ler algumas coisas na palavra nessa noite. Antes de nós estarmos ceando, pega comigo Mateus, capítulo 1 de Mateus. Versículo 18. Vamos ler sobre o nascimento de Jesus. Foi profético. Todo o nascimento dele foi profetizado por vários profetas. Isaías é um deles. Zacarias também profetizou a respeito da chegada de Jesus. Miqueias também profetizou. Vamos pegar Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É importante você entender que tanto Maria quanto José, eles vieram da descendência de Davi. Maria foi gerada de um dos filhos de Davi, de Natã. Tanto Natã quanto Salomão eram filhos de Betseba. Então, José veio da linhagem de Salomão e Maria veio da linhagem de Natã. Por que isso é importante? Porque isso já foi profetizado. Eles eram filhos de Davi. Só que Jesus foi gerado, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não recebeu nenhum DNA de José, só de Maria. Ele entrou legalmente nesse mundo. Por que tudo isso é importante? Para você entender que a palavra se cumpre. E quando você olha para a palavra, havia um objetivo de Deus enviar seu Filho à Terra. Porque todos nós estávamos perdidos. Pega comigo Isaías 7. Não, Isaías 9. Todos nós andávamos perdidos. Estávamos mortos por causa de Adão.
Todo mundo nasceu nesse planeta pecador, longe de Deus. O bebezinho que está nascendo nesse exato momento, ele tem uma natureza caída, ele é um pecador. Mas ele está naquela fase de inocência, é óbvio, se ele morrer, ele vai para o céu. Geralmente, uma fase de inocência da criança vai até os 6, 7 anos. É uma fase importante, é onde os pais têm que ficar muito atentos. Isaías 9. A partir do versículo 2. Então é muito importante que nessa noite eu quero que você, junto comigo, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia é algo importante para você e para mim, porque ela traz uma mensagem poderosa de que Jesus morreu e deu a vida dele para você e para mim, para que você não tivesse que andar todo o calvário que ele andou. Então a morte, tanto o nascimento quanto a morte de Jesus, são momentos de extremo valor para você e para mim, para toda a humanidade. Porque eu não tenho mais que sofrer o dano, porque Jesus sofreu o dano por mim. Então o maior desafio que você enfrenta, que eu enfrento, é edificar a sua fé. Porque é a nossa fé que vence o mundo. É entendermos aquilo que fomos transformados por meio de Jesus. A sua vida não está nesse mundo. Você não deve gastar a sua vida inteira só pensando neste mundo. Isso não é muito saudável, nem é muito inteligente, nem muito sábio. Porque todo mundo sabe que um dia vai deixar esse planeta. Todos nós, não tem como você impedir isso. Não tem como eu impedir isso. Por mais que eu não queira, vai chegar um momento que o meu corpo vai cair de mim. E aí eu estarei na eternidade, eu tenho que e vou estar frente a frente com o meu Criador. Não vai haver desculpas. É por isso que você não deve gastar a sua vida só pensando nas coisas da terra. Você tem que entender que de 24 horas você precisa pegar um momento de 24 horas para conhecer o coração de Deus para você. Para você não ser como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. O filho mais velho, todo dia ele tomava café da manhã com o pai, ele almoçava com o pai, ele jantava com o pai, ele trabalhava na fazenda com o pai. Mas ele não conhecia o coração do pai. A única intimidade que eles tinham é de pai e filho, geneticamente falando. Não tinha um relacionamento, ele não conhecia o pai. Significa que isso é um alerta para você e para mim. Você não deve conhecer a Deus de ouvir falar. Você tem que entender que existe uma verdade, você tem que se interessar por essa verdade. Você não pode deixar a sua vida entregue a homens, a uma religião. Onde está a verdade? A verdade de Deus está na palavra dele. Então nós não somos uma religião, nós somos família de Deus. E você deve ensinar isso aos seus filhos, não uma religião. E para ensinar você tem que viver essa verdade. Saber que você é vencedor em qualquer área da sua vida, por meio de Cristo. Não saber na sua mente, mas saber porque você tem um relacionamento, você conhece o teu pai, você sabe que Deus te ama, que você não está sozinho, que tudo que você estiver enfrentando, Ele já venceu por você. Então aqui em Isaías 9, versículo 2, Isaías 9, versículo 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Versículo 4, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino,
para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha o nome de Jesus, maravilhoso conselheiro. Nessa noite precisamos de conselho? Com certeza. Qual será o conselho de Deus para você e para mim quando você o buscar? Será o melhor conselho que você poderia receber. Deus tem o melhor conselho para mim e para você. Então tudo que você precisa é correr para Ele. Orar é conversar com Deus. É você falar com Ele. Conhecendo que cada promessa dEle para você existe um sim. Então o que você tem que fazer nessa noite? Buscar cada vez mais intimidade. Para não participar das ceias do Senhor só por participar. Mas saber a profundidade do que Ele fez por você. Do que Ele fez por mim. O que você está enfrentando nessa noite que Ele já não possa resolver ou já tenha resolvido para você? É de cura? Comece a pensar. Ele me curou. Comece a encher o seu coração somente. Deus me curou. Ele me curou em Cristo. Isso de graça, não pelas coisas que eu faço ou deixo de fazer. Não é porque eu mereço, é porque Ele me amou primeiro. Então, ao invés de você ficar pensando na enfermidade, nas doenças, comece a pensar, Deus me curou por meio de Cristo. Ele já fez isso. Ele me sarou. Não importa o que seja, Ele deu para mim. Ele fez isso por mim gratuitamente. Eu não vou deixar o meu homem exterior, o meu corpo, dizer para mim que isso não é real, que não é verdadeiro. Então comece a olhar para a enfermidade e dizer, não, você foi vencida por Jesus. Isso é um processo. A cura pode se manifestar imediatamente. Mas também existe aquele caminho do milagre. E o caminho do milagre é tão sobrenatural quanto o próprio milagre. E você pode trilhar todos os dias esse caminho de milagre. Não confessando o que o teu homem exterior diz para você, mas olhando para você mesmo e declarando quem você se tornou. Isso faz parte da ceia. Porque na ceia do Senhor, quando Ele morreu, ressuscitou, quando Ele foi esmagado por aquela cruz, Ele te curou. Ceia significa cura, significa provisão em todos os sentidos. Significa que você é provido financeiramente, provido em todas as áreas. Quando você estiver levantando do teu lugar e vir aqui ceiar à frente, comece a pensar, Jesus andou um calvário para que eu não andasse. Eu não tenho que sofrer isso. Eu não tenho que sofrer o dano, porque Ele sofreu o dano por mim. Ele sofreu o dano por mim. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é meu provedor. Eu não tenho que perecer como o mundo está perecendo. Comece a pensar na grandiosidade do amor de Deus por você. Vamos comigo para Lucas, capítulo 1 de Lucas. Versículo 30. Tanto Maria quanto José vieram de uma linhagem real. Tudo o que Deus diz se cumpriu na terra. E tem muitas coisas ainda estão para se cumprir. A Bíblia é o livro mais lido no mundo, mais traduzido no mundo inteiro. Se você olhar, existe hoje antes de Jesus e depois de Jesus. Não dá, por mais que o diabo tente, por mais que o mundo tente, não dá para apagar a figura de Jesus. É impossível. Toda a terra conhecerá a grandiosidade desse Evangelho. Então existe algo em nós somos uma carta lida para o mundo. Você abençoa o lugar onde você frequenta, é você que tem o abençoador. Comece a pensar como Deus pensa. Traga à memória o que te dá esperança. Não deixa o mundo dizer quem você é. Não. Quem você é, quem dita isso para você é o próprio Deus, o seu Pai eterno. Lucas 1:30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Jesus vai voltar e vai reinar 1000 anos na terra. Isso é profético, está escrito na Bíblia. Quando ele voltar na segunda vez, ele vai reinar por 1000 anos nessa terra. Nenhum homem reinou e viveu por 1000 anos. Ele vai viver e vai reinar. E nós estaremos junto com eles nessa terra ainda. É por isso que aqueles que partiram antes de nós, no soar da última trombeta, vão vir com Cristo nos ares. Todos eles que estiveram no céu vão vir novamente para este lugar. E nós, se estivermos aqui, é nesse momento que haverá o arrebatamento da igreja. Nós estaremos nos encontrando com o Senhor nos ares. E todos nós estaremos indo para Jerusalém. E não haverá guerras nesse dia, porque o próprio Jesus, só a presença dele já vai esmagar todo o poder das trevas. Não pense que Deus é fraco. Comece a entender que o adversário já foi vencido. Você não deve ficar olhando para ele, você deve olhar para aquilo que Jesus já fez por você. Existe algo que Deus planejou para você fazer nessa geração. Tanto você quanto eu, nós temos um chamado, um serviço no corpo de Cristo. Isso é extraordinário, é maravilhoso. Existe um trabalhar de Deus dentro de cada um de nós. A construção de Deus acontece dentro de você, dentro de mim. Então, nessa noite, comece a pensar diferente, comece a se enxergar diferente. Comece a olhar para a ceia, para essa mensagem poderosa de que existe um grande valor. Você tem um grande valor para Deus. Você não é qualquer pessoa. Não aceite a mensagem do mundo para você, de que você não tem valor, de que você é insignificante. Não é real. O mundo precisa conhecer a grandiosidade do amor de Deus por eles. Deus amou o mundo inteiro. Não foi só a mim ou a você. Deus amou o mundo inteiro. E porque Ele amou o mundo inteiro, Ele entregou o único filho que Ele tinha, por você e por mim. Para quê? Tem um objetivo? Para que você não perecesse. Deus não quer que as pessoas pereçam para sempre no inferno. O inferno não foi criado para você nem para mim. Foi criado para Satanás e os anjos caídos. Então, nessa noite, eu quero que seja algo muito pessoal, a ceia seja muito pessoal para você. Olha o que Paulo diz. Pega comigo 1 Coríntios. Capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A partir do 23. E depois nós vamos ceiar. Eu vou, daqui a pouco, interromper a transmissão. Eu não vou transmitir a ceia, porque eu quero que seja um momento de oração para nós, de adoração, de louvor. Eu não sei o que você está precisando, mas este é o melhor momento para você receber. E aqueles que estão conosco podem estar preparando o pão e o suco e ceiarem, juntos com quem vocês estiverem, que seja um momento também importante para vocês. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, Paulo dizendo, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, todas as vezes que nós participamos da ceia, você pode fazer a ceia todos os dias,
não existe uma regra. Não devemos fazer assim algo religioso, mas fazer exatamente como Jesus disse: traga à memória, Rita, o que eu fiz por você. Que o meu corpo foi rasgado, meu sangue foi derramado por você, para que você fosse reconciliada com o meu Pai Celestial, para que você pudesse andar em perdão com os teus irmãos. A falta de perdão viola diretamente a graça do Salvador, a graça de Deus. Não guarde ressentimentos, não guarde mágoas no teu coração, isso é um veneno para você, isso vai te destruir. Perdoe as pessoas de todo o teu coração. Quando você perdoa, aquilo já não traz mais amargura para você. Isso também é um processo, para você realmente estar confessando a palavra. Eu perdoo porque eu fui perdoado. Eu abençoo porque eu já fui abençoada. Eu amo porque eu sou amada. Então você tem que sempre fazer para o outro como se fosse para Jesus. Se você fosse dar algo para alguém, você tem que pensar, é como se fosse para Jesus. Então vou dar uma comida velha para alguém? Alguma coisa que seja, que vai fazer mal para alguém? Não, você vai tentar dar o seu melhor. Porque é como se fosse para Jesus. Se você recebe alguém na sua casa, receba como se fosse para Jesus. Dê o seu melhor. Melhor daquilo que você pode. Lembra, é para Jesus. É como se fosse para Jesus. Porque o nosso homem exterior, ele é muito partidarista. Nós temos que começar a pensar que nós temos que ser cada vez mais parecidos com Jesus. E Jesus fazia acepção de pessoas? Não. Devemos tratar todas as pessoas de modo semelhante. Olha só. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Beber de maneira indigna é você não perdoar, você não valorizar o que ele já fez por você. É você tomar a ceia de maneira digna, sabendo, ele fez isso por mim. Ele deu a vida por mim. E não de qualquer maneira, como se isso fosse só um ato religioso. Quem pode tomar a ceia do Senhor? Todo aquele que nasceu de novo, que crê no Salvador. Você não tem que ser batizado nas águas para poder participar da ceia. Isso não é bíblico. Isso é algo que religiões colocam e às vezes impedem as pessoas de se aproximarem do Evangelho de Jesus. Porque tem a ver com você mesmo e com Deus. Olha só, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem vai te examinar nessa noite? Eu? O pregador? Não. Você se examina. Para não beber de maneira indigna, para saber, não, eu creio no Salvador. Não é algo histórico para mim, ou religioso, eu creio em Jesus. Eu creio na salvação, eu creio no que Ele fez. Eu creio que eu posso andar curada, eu creio que eu posso andar salva, eu creio que eu posso andar provida. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. Então vamos orar, vamos agradecer pelo sangue dele, pelo corpo dele, pelo cálice e pelo pão. Então comece a pensar no que ele fez por você. Comece a pensar que
Nessa noite, Ele está aqui para te abençoar, não para te condenar, não, porque o julgamento já foi feito sobre o mundo. Não é porque merecemos, é porque Ele já fez, porque Ele ama você, me ama. Pai, nessa noite, nós te agradecemos pelo sangue derramado de Cristo por nós. Nós te agradecemos porque temos um cálice para bebermos. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o corpo dele foi dilacerado para que nessa noite pudéssemos andar em perdão e amor. Nós te louvamos nessa noite, Pai, pela tua bondade que um dia nos alcançou. E nós fazemos a escolha de perdoar e abençoar aqueles que nos ofenderam, da mesma maneira que fomos perdoados pelo Senhor. Nós escolhemos abençoar nessa noite, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Então, o senhor pode cortar a transmissão. Você que está comigo pela internet, um Natal maravilhoso para você e uma ceia maravilhosa também. Amém?